Assim como muitos, observou-se que, algumas semanas atrás, circularam artigos nas Chimelines afirmando que a China teria matado a máquina a vapor. Mas o que levou tantos a se convencerem de que isso poderia representar o golpe final para o motor da civilização industrial, que há 140 anos sustenta seu funcionamento? E o que é, afinal, uma turbina de cor supercrítico? Mais importante, estaria a humanidade realmente superando a termodinâmica vitoriana ou apenas renomeando seus princípios? Em dezembro, a Corporação Nacional Nuclear da China anunciou a conexão à rede do que descreve como a primeira unidade comercial de energia baseada em cor supercrítico. Diferente do que se poderia imaginar, não se trata de um sistema acoplado a uma usina nuclear sofisticada, mas sim integrado a um sistema de recuperação de calor residual em uma siderúrgica localizada em Jiangsu. Não foi exatamente uma estreia grandiosa para uma tecnologia com potencial disruptivo. Trata-se de um conjunto de turbinas de calor residual de 15 megawatts, denominado Shaiton 1. Ainda que os detalhes técnicos divulgados sejam limitados, os números apresentados chamam atenção. Segundo o anúncio, a substituição da turbina a vapor convencional por esse novo sistema supercrítico de coelevou a eficiência da geração em mais de 85%, além de proporcionar mais de 50% de potência líquida adicional a partir da mesma fonte de calor. Soma-se a isso o fato de que toda a estrutura é, em média, 50% menor. Na prática, a usina passa a gerar mais de 70 milhões de kWh por ano, o que, segundo estimativas, representa cerca de 4,3 milhões de dólares em receita adicional para a siderúrgica. Diante disso, surge a questão: o que torna essas turbinas de cor supercrítico tão especiais a ponto de atrair tamanha atenção? Para compreender isso, é necessário voltar ao conceito de fluido supercrítico. A supercriticidade é conhecida desde o início do século XIX, quando o barão Charles Cagnard de Latour observou que, ao elevar temperatura e pressão, a distinção entre líquido e gás começa a desaparecer. Em termos simples, um fluido supercrítico pode ser entendido como um gás cujas moléculas possuem energia suficiente para romper as forças intermoleculares típicas de líquidos, impedindo a formação de uma fase condensada estável. No entanto, sua densidade, isto é, a quantidade de moléculas em determinado volume, permanece próxima à de um líquido. Surge então uma dúvida comum: por que utilizar coa e não água? Apesar de frequentemente associada a algo inofensivo, a água é, na verdade, um dos fluidos mais quimicamente ativos empregados em sistemas de engenharia de grande escala. Em condições ambiente, dissolve íons com facilidade, promove reações eletroquímicas e favorece processos corrosivos na maioria dos metais estruturais. Em ambientes de usinas de energia, esse comportamento se intensifica. Quando atinge o estado supercrítico, a constante dielétrica da água cai drasticamente, de cerca de 80 para menos de 10, alterando completamente seu comportamento químico. Ela deixa de atuar como um solvente fortemente polar, o que faz com que óxidos metálicos, normalmente estáveis em condições subcríticas, passem a se dissolver, acelerando processos de corrosão. O CO supercrítico, por outro lado, apresenta maior estabilidade química. Não possui a mesma condutividade iônica da água, o que reduz significativamente os mecanismos de corrosão eletroquímica. Além disso, há um fator ainda mais fundamental: as forças intermoleculares entre suas moléculas são relativamente fracas. Enquanto a água apresenta fortes ligações de hidrogênio, o CO é governado por interações de Van der Waals. Como consequência, o ponto crítico da água ocorre a 374 graus Celsius e 22 megapascais, condições bastante extremas. Já o CO atinge seu ponto crítico a apenas 31 graus Celsius e 7 megapascais, tornando muito mais fácil acessar esse estado na prática, sem a necessidade de condições severas. Ao ultrapassar esse ponto, o CO adquire propriedades únicas, mantém densidade semelhante à de um líquido, mas com a fluidez de um gás. Essa combinação é particularmente vantajosa em aplicações como turbinas. Em uma turbina, a geração de energia depende do fluxo de massa atravessando suas pás. Quanto maior a massa em movimento por segundo, maior o momento linear transferido e, consequentemente, maior a quantidade de energia elétrica gerada. Embora a geometria exata da turbina Shaiton não seja pública, observa-se que todas as turbinas de CO supercrítico seguem uma arquitetura básica baseada no ciclo de Brayton, em configuração fechada. O processo se inicia com CO a aproximadamente 30 graus Celsius, ligeiramente abaixo de seu ponto crítico de 31 graus Celsius, já em estado denso, tipicamente entre 600 e 800 kg por metro cúbico. Nesse estágio, o fluido entra no compressor e é pressurizado até cerca de 20 megapascais, o equivalente a aproximadamente 200 atmosferas. Devido à alta densidade do CO próximo ao ponto crítico, seu volume específico é extremamente baixo. Esse fator é essencial,
pois o trabalho do compressor é proporcional ao volume específico. Na prática, isso significa que comprimir CO supercrítico exige muito menos energia do que comprimir um gás convencional, podendo demandar menos de um terço do trabalho necessário em uma turbina a gás de ciclo aberto equivalente. Na sequência, o fluido pressurizado passa por um recuperador, onde absorve calor dos gases de escape da própria turbina, que ainda se encontram entre 350 e 500 graus Celsius. Em vez de desperdiçar essa energia térmica, o sistema reutiliza internamente. Esse tipo de recuperação é mais difícil em usinas a vapor, onde os gases de escape de baixa pressão geralmente estão entre 40 e 60 graus Celsius e parcialmente condensados, oferecendo menos calor aproveitável. Após essa etapa, o CO pode atingir cerca de 300 graus Celsius antes mesmo de chegar à fonte principal de calor. No aquecedor principal, que pode ser nuclear, a carvão ou solar concentrado, o fluido é elevado a temperaturas superiores a 700 graus Celsius antes de entrar na turbina. Dentro da turbina, ocorre uma rápida expansão do gás. À medida que a pressão cai de aproximadamente 20 para 10 megapascais, a entalpia é convertida em trabalho mecânico. O gás denso transfere seu momento para as pás da turbina, que giram a dezenas de milhares de rotações por minuto, acionando um gerador elétrico. Como o CO é significativamente mais denso que o vapor ao longo de grande parte do ciclo, podendo ser de 3 ordens de magnitude mais denso, a vazão volumétrica necessária para gerar a mesma potência é muito menor. Isso permite que o conjunto da turbina seja até 10 vezes mais compacto do que sistemas equivalentes a vapor. Outro ponto relevante é que a tensão centrífuga nas pás é proporcional ao seu raio. Com turbinas menores, torna-se possível operar em rotações mais elevadas sem ultrapassar os limites dos materiais. O resultado é um sistema mais compacto, potencialmente mais econômico por megawatt e capaz de atingir eficiências térmicas na faixa de 45% a 50%. Em comparação, usinas que operam com o ciclo de Rankine geralmente atingem cerca de 35% de eficiência. Isso posiciona o CO supercrítico como uma alternativa superior em termos de densidade energética, tamanho e desempenho. Diante disso, surge uma questão inevitável: se essa tecnologia é menor, mais eficiente e mais densa, por que ainda não está amplamente disseminada? A resposta está nos desafios de engenharia. Construir sistemas capazes de operar a temperaturas de 700 graus Celsius e pressões de 20 megapascais não é trivial. A primeira grande barreira está nos materiais. Acima de 550 graus Celsius, os aços convencionais submetidos a cargas contínuas começam a se deformar gradualmente por um processo conhecido como fluência. Ao mesmo tempo, observa-se que o oxigênio se difunde nas superfícies metálicas, formando camadas de óxido que podem rachar ou se desprender sob ciclos térmicos. As turbinas a vapor enfrentam desafios semelhantes, motivo pelo qual usinas modernas de alta temperatura dependem de superligas à base de níquel, como Inconel 718 e Aynes 230. Essas ligas são projetadas em nível microscópico, incorporando elementos como cromo, alumínio e molibdênio para formar camadas protetoras de óxido, permitindo sua operação em temperaturas nas quais os aços convencionais falhariam. No entanto, ao utilizar CO supercrítico, surge um mecanismo de degradação distinto. Entre aproximadamente 500 e 700 graus Celsius, ligas à base de ferro e níquel podem absorver carbono do CO sob alta pressão. Esse carbono se difunde ao longo dos contornos de grão e forma carbonetos frágeis em um processo conhecido como cementação. Com o tempo, isso reduz a ductilidade do material e favorece o surgimento de trincas. Embora já existam avanços no desenvolvimento de superligas capazes de retardar esse processo, ainda há escassez de dados sobre o comportamento desses materiais após décadas de operação em ambientes ricos em CO. Soma-se a isso a complexidade de fabricação. A mesma microestrutura que garante resistência à fluência torna essas ligas difíceis de usinar. Além disso, o custo por quilograma pode ser dezenas de vezes superior ao do aço estrutural, especialmente quando considerados processos como fundição especial e tratamentos térmicos. O segundo grande desafio está no recuperador de calor. A eficiência do ciclo supercrítico de CO depende diretamente da capacidade de reciclar o calor dos gases de escape para o fluxo comprimido. Sem uma taxa de recuperação superior a 90%, o ganho de eficiência praticamente desaparece. Isso impõe uma exigência crítica de projeto: transferir grandes quantidades de calor através de paredes extremamente finas, mantendo pressões próximas a 20 megapascais. Para atingir esse desempenho, muitos projetos utilizam trocadores de calor com circuitos impressos unidos por difusão. Nesse modelo, placas metálicas gravadas quimicamente são fundidas em um bloco único, contendo milhares de microcanais internos. O resultado são componentes extremamente compactos, resistentes e eficientes.
Por outro lado, esses sistemas apresentam limitações relevantes. São difíceis de inspecionar, praticamente impossíveis de desmontar e possuem alto custo de fabricação. Caso microfissuras se desenvolvam dentro da estrutura, operando sob pressões equivalentes a cerca de 200 atmosferas, o risco de falha se torna significativo. O terceiro desafio envolve a turbomáquina. A alta densidade do cobre permite turbinas menores, mas isso exige rotações muito mais elevadas para atingir o mesmo desempenho periférico, frequentemente na casa de dezenas de milhares de rotações por minuto. Esse fator, que inicialmente parece uma vantagem, traz implicações críticas. Em altas rotações, mesmo pequenas forças de atrito geram calor significativo. Isso inviabiliza o uso de rolamentos convencionais, já que o lubrificante se degradaria rapidamente, podendo levar a falhas graves. Em protótipos recentes, especialmente em pesquisas conduzidas na Alemanha, tem-se adotado o uso de rolamentos magnéticos, que sustentam o eixo sem contato físico. A ausência de contato mecânico sugere maior durabilidade, mas adiciona complexidade ao sistema. Esses rolamentos exigem fornecimento contínuo de energia, o que implica a necessidade de sistemas redundantes em caso de falha elétrica, aumentando os custos de capital. Outras abordagens incluem rolamentos hidrostáticos e hidrodinâmicos, que utilizam uma camada de fluido para sustentar o eixo. Embora já aplicados em turbinas a vapor e a gás, nesses sistemas o próprio CO pode atuar como fluido de trabalho. Ainda assim, isso implica que os rolamentos devem operar sob pressões extremamente elevadas, o que representa mais um desafio técnico. Esses conceitos seguem em desenvolvimento, com destaque para iniciativas na Coreia do Sul, mas ainda distantes de uma produção em larga escala. Diante desses obstáculos, retorna-se à questão central: o que representa, de fato, a usina Chaiton 1 e qual deve ser o nível de expectativa em torno dela? Caso esteja operando de forma estável em altas temperaturas e pressões, com recuperação eficiente de calor e turbomáquinas confiáveis, ela pode representar mais do que ganhos incrementais de eficiência ou receita. Pode indicar que avanços em fabricação, ciência dos materiais e integração de sistemas estão finalmente convergindo para viabilizar aplicações comerciais. Ainda assim, o contexto de implementação revela cautela. Em vez de ser integrada a um reator nuclear avançado ou utilizada como sistema principal em grandes usinas, a tecnologia foi aplicada em um cenário mais conservador, recuperação de calor residual. Isso sugere que, embora promissora, a tecnologia ainda está em fase de validação prática. Caso estivesse plenamente madura, seria esperado seu uso direto em aplicações onde os ganhos de eficiência são mais críticos, como em usinas nucleares ou termoelétricas de grande porte. Projetos nucleares já operam sob níveis elevados de risco e forte regulação. Em contextos assim, seja em novas usinas ou na modernização de instalações existentes, não se incorpora uma plataforma de turbomáquinas ainda pouco comprovada sem um alto grau de confiança de que ela se comportará de forma previsível por, no mínimo, 10 a 20 anos. Diante disso, o fato de a Chaiton estar sendo testada em aplicações mais conservadoras revela um cenário bastante claro nos bastidores. A tecnologia já atingiu um nível suficiente de maturidade para viabilizar projetos piloto e testes de viabilidade, mas ainda está distante do ponto em que poderia sustentar uma transformação energética imediata, como por vezes é apresentado. Esse avanço, portanto, deve ser interpretado com equilíbrio. Existe progresso real e relevante, mas ele ainda depende de validação em escala e, principalmente, de dados operacionais ao longo do tempo. É justamente esse primeiro projeto piloto que poderá fornecer as evidências necessárias para uma eventual adoção mais ampla. A partir daí, sim, o cenário pode começar a mudar de forma mais concreta. Há, no entanto, um ponto curioso que chama a atenção. Quando se fala em deixar a era do vapor para trás, vale lembrar que as máquinas a vapor e o ciclo de Rankine remontam a 1859. Já o ciclo de Brayton, base das turbinas supercríticas modernas, foi formulado por volta de 1872. Ou seja, após cerca de 150 anos de evolução tecnológica, o avanço conceitual fundamental entre esses dois marcos foi de aproximadamente 13 anos, um detalhe que, na prática, coloca as expectativas em perspectiva e reforça que, muitas vezes, a revolução não está em reinventar os princípios, mas em refiná-los até o limite do que a engenharia permite. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.